pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Explica Aí, com os 3 assessores da SVN Investimentos, o Guilherme, Thiago e eu. E hoje, com mais uma série de investimentos no exterior. Agora, nesse episódio, a gente vai falar sobre a tributação e sobre como investir lá fora também auxilia na proteção patrimonial das famílias. Então, já passo a palavra aí para o Diogo, que é um assunto aí para fechar, né? Esse assunto tão em pauta, só que esse ponto também tem que ser levado em consideração, é muito importante, então por isso que é bom falar disso também. Esse eu acho que é o ponto mais delicado de toda a parte dos investimentos, né? Quando vai falar do que aplicar lá, a gente pode dar todo o auxílio e tal, mas para entrar no mercado, eu acho que essa parte de tributação fica muito nebulosa. São 2 governos, como é que funciona isso? Enfim, acho que esse é um receio que existe, então, né? Exato. Vamos destrinchar isso aí. E aí, assim, até para iniciar, né? Eu gosto de dividir em 2 caminhos para a gente fazer esse investimento internacional. Um mais simples é via pessoa física. Então, eu, Diogo, abrindo uma conta direto lá nos Estados Unidos, certo? Quais são as minhas obrigações ao fazer isso? Então, vamos dividir aqui em 3 impostos, em 3 grandes impostos que a gente tem que pagar lá fora. Então, o primeiro é sobre dividendos. Então, quem paga dividendos? Né? A Coca-Cola hoje, por exemplo, é uma empresa boa pagadora de dividendos, está ali nos aristocratas dos dividendos, que é uma das estratégias lá fora também, né? Então, ela sempre que paga, né, joga o dinheiro lá na minha conta, hoje já é retido direto na fonte 30%, certo? Eu como brasileiro, deveria pagar 27,5% aqui no Brasil. Só que como eles retêm 30% na fonte lá fora, pode ter um duplo eu não imposto, preciso pagar aqui. É um acordo de não bitributação entre os países, então eu não pago aqui, eles retêm direto na fonte lá 30%. Independente do valor. Independente do valor. Tá. Inclusive os REITs, né, que são os produtos mais próximos aos fundos imobiliários que a gente tem lá nos Estados Unidos, eles também pagam dividendos, né? E aí cai descontado direto os 30% ali na fonte. Certo? Então, esse seria o primeiro imposto que eu tenho que pagar, né, ao investir nos Estados Unidos. O segundo imposto é o imposto de ganho de capital. E aí, o que é um ganho de capital? Então, eu comprei uma ação, ela se valorizou, eu tive um ganho de capital. Eu entrei no fundo, o fundo se valorizou, eu saí, vendi minhas cotas, isso também é um ganho de capital. E aí, quando eu invisto em renda fixa, a renda fixa me paga juros semestrais. Esses juros também são enquadrados como ganho de capital. Diogo, só pra dúvida, quando eu ganho no dólar, tem um ganho de capital também? Exatamente. Entra no ganho de capital. Tá, beleza. E aí você comentou da questão dos juros das rendas fixas, né? No Brasil existem algumas opções que pagam isentos de imposto. Lá não. Lá não, perfeito. E um outro ponto, se eu mandar esse recurso para os Estados Unidos lá, em dólar, mas eu não investi em nada e eu repatriar com o dólar muito mais caro, eu preciso pagar imposto? Tem que pagar. Ganho capital também. Ganho de capital na variação da moeda. E eu, por exemplo, quando eu não trouxer o dólar, eu não vou pagar imposto, mas, por exemplo, uma ação pagou dividendo, está retido em fonte. Um bônus, na hora que ele vencer, eu vou pagar um imposto, ou, por exemplo, a gente comentou no outro vídeo sobre bônus que pagam semestralmente. Isso já é retido em fonte, eu declaro aqui no semestre, como que eu faço essa... Esse imposto, ele é pago 100% no Brasil. Então, o brasileiro que investe lá, ele paga imposto aqui. O que vai importar é a nossa residência fiscal. Eu sou residente fiscal no Brasil, eu declaro imposto, eu pago imposto aqui. Então, como que eu pago sobre todos esses ganhos de capitais que a gente mencionou aqui, né? Seja na moeda, seja nos juros, seja no final, no vencimento dos bonds, né? Que eu tenha um ganho, nas ações, nos fundos, enfim. Todas essas situações eu tenho que declarar e pagar via DARF aqui no Brasil, no mês subsequente. Então, se eu vendi a ação agora, a gente está em fevereiro, em março eu tenho que pagar DARF aqui no Brasil. Então, existem algumas corretoras que fornecem essa DARF, já dão a DARF pronta ali para a gente fazer o pagamento, mas eu tenho que pagar aqui. E aí, qual que é o valor que eu pago? Qual que é a porcentagem? Hoje, ficou conhecido como tabela Temer, né? Então, até 5 milhões de reais de ganho de capital, eu pago 15%. E aí é uma tabela progressiva até 22,5%, acima de 30 milhões de reais é 22,5%. Muito parecido com a tabela dos imóveis que a gente tem aqui no Brasil. A tabela regressiva de renda fixa ao contrário. Exato, perfeito. Então, quanto maior o meu ganho de capital, maior é a tributação lá fora, tá? Então, na maioria dos casos, em grande parte dos casos, eu vou pagar 15% de imposto via DARF aqui no Brasil, sobre ganho de capital.
tá? Ok. Isso via pessoa física. Então, sempre que eu ganho, no mês seguinte, eu tenho que pagar. Vou aproveitar que você está aqui e fazer uma pergunta que um cliente me fez. Ele ouviu falar que fora do Brasil, nos Estados Unidos, o imposto para sucessão patrimonial ele é muito mais alto. Né, aqui a gente tem o ITCMD, né, o Imposto Causa Mortes e Doação, e aqui do Paraná, onde a gente está, 4%, alguns estados variam um pouco, acho que chega até 8% no teto, que muita gente acha um absurdo, mas quando a gente coloca o Brasil no cenário internacional, ainda é barato, né, quando a gente olha fora daqui. E uma cliente que eu conversei, ela comentou exatamente isso. Ela não tinha interesse de investir fora do Brasil, porque ela leu que ela ia ter um imposto de 40% na sucessão sobre todo o valor que ela investiu. É isso mesmo? Depende. Depende dos casos ali. Mas vamos lá. Esse seria o terceiro imposto, né, para a gente se preocupar ao investir nos Estados Unidos, que é o imposto de sucessão. E aí existe uma regra no Brasil hoje que o Brasil ainda não tributa a herança no exterior. Pode ser que isso venha se alterar nos próximos anos aí, mas o Brasil ainda não tributa. A reforma tributária de 2021 cogitou alguma coisa disso? Eu não me lembro. Também acho que não, mas só para... não, mas eu não tenho certeza. Tá. Mas hoje, como que funciona no Brasil, né? Então, poxa, a gente tem o ITCMD, a gente tem toda aquela estrutura, né, de inventário, tem todos esses custos para transmitir o patrimônio. Lá nos Estados Unidos, tudo que tiver lá não incide esse imposto brasileiro aqui. O que pode acontecer? Que aí vem o caso da sua cliente. A gente ficar suscetível ao imposto americano, certo? E ele é de 18% a 40%. Então não é que a gente vá pagar 40%, mas pode ser que chegue por lá. valores, essa faixa de Exato. 18 a 40? Acima de $1 milhão é 40%. Só que tem alguns poréns aqui, tá? Então, hoje, até $60 mil, então 0 a $60 mil, eu sou isento. Então não pago nada no Brasil e não pago nada nos Estados Unidos. Tá. Passou dos $60 mil, aí eu começo a ser tributado. Porém, tem produtos que não entram nessa conta. Então, são produtos que não têm raiz americana, que eles falam, né? Então, hoje, por exemplo, existem fundos de investimento que eles investem nos Estados Unidos, os produtos estão lá, os ativos estão nos Estados Unidos, mas o CNPJ do fundo está em Luxemburgo. Isso faz com que ele não tenha uma raiz americana. E aí eles não entram nessa conta da sucessão patrimonial. E eu consigo acessar um fundo como esse hoje sem problema. Em diversas plataformas. Os bonds de empresas brasileiras entram nessa regra? Exato. Não tem raiz americana, não entra nessa regra. Então eu consigo investir. Mas aí não paga nada. Não paga nada. E também não tem limite. Um ativo que é americano, mas ele tem esse incentivo, é o Tesouro Americano. Então os títulos do Tesouro Americano também fogem a essa regra. Bom. Tá? Então, bem planejado, ele consegue evitar. Isso, a gente fica meio travado, né? Então, por exemplo, bolsa. A gente não pode se expor muito diretamente em bolsa ali, né? Em ativos de bolsa. Mas aí a gente acha alguns fundos que possam fazer essa exposição para a nossa carteira. Isenção. Então dá para a gente manobrar ali e ficar fora dessa tributação. Em vez de eu ir escolher as ações e comprar as ações, o fundo vai comprar as ações, no final é quase a mesma coisa, mas com essa diferença super importante. O fundo tem a criação dele, a origem é na Europa, mas ele compra ações dos Estados Unidos. Não tem raiz. Não tem. Isso. Muitas vezes os fundos eles são sediados na Irlanda e Luxemburgo, porque são paraísos fiscais, né? Então existe essa isenção ali daqueles países também no imposto de sucessão. Então a gente fica isento em todo lugar. Você comentou agora de paraíso fiscal, né? Levar um termo, né? A gente vê aqui com uma conotação meio negativa dentro do Brasil o nome. Mas explica só o que é esse paraíso fiscal. Essa é até a segunda linha do investimento, né? Então aqui a gente falou da pessoa física, Exato. dos investimentos via pessoa física e quais são as nossas obrigações. A segunda linha seria a abertura de uma empresa offshore, de uma empresa num paraíso fiscal. E é até legal a pergunta, porque o que é um paraíso fiscal, de fato? É um país que não cobra imposto sobre ganho, imposto sobre renda, né? E aí, por que o país decidiria fazer isso? Não cobrar imposto sobre a renda? Vamos imaginar que a gente aqui somos um país, né? Se eu cobrar um imposto sobre a renda da gente aqui, eu vou arrecadar nada, né? Eu vou arrecadar muito pouco. Agora, olha
Poxa, eu preciso construir uma escola, uma estrada, um porto, um aeroporto. Eu não tenho capital suficiente se eu tributar os cidadãos, certo? O que esses países decidiram fazer? Poxa, eu não vou cobrar imposto, eu vou cobrar uma taxa. Então, a empresa que tiver no meu país, ela não vai pagar imposto sobre ganho, sobre renda, sobre nada. Ela vai me pagar uma taxa. Vamos trabalhar aqui, $500, por exemplo. Taxa fixa, né? Uma taxa fixa. Então, se eu tenho 1 milhão, 10 ou 100, eu pago $500. Isso é legal, provavelmente entra muito em países que não são tão populosos, né, e precisam desse investimento. Então é uma organização que o país faz para trazer mais investimento. Exato. Agora com você isso- imagina, tem países como esses que tem mais CNPJ aberto do que CPF. Pensa, 1 milhão de empresas abertas pagando $500. São 500 milhões de dólares que eu estou arrecadando todo ano. Que eu não teria se eu não fosse um Exato. paraíso fiscal. Isso é totalmente legal, né? Exato. Colocar, porque assim, a gente É uma fica- decisão do país. É uma visão do país e a gente tem todas as regras que a gente tem que cumprir. E aí você falou de pessoa jurídica. Então tem como também eu transformar, por exemplo, eu tenho uma preocupação com sucessão, com a minha família, eu consigo transformar a minha estrutura em uma empresa mesmo para investir fora. Que aqui seria também. uma holding. Uma holding. Perfeito, perfeito. O nome é PIC, né? Então é Private Investment Company, é o nome da holding, entre aspas, fora do Brasil, no paraíso fiscal. E é como você mencionou, é 100% legal para o brasileiro ter empresa em paraíso fiscal. Tá? O ilegal é ter e não declarar. Mas enquanto a gente estiver declarando, é 100% legal. E aí que vem o modelo de investimento. Não é mais o Diogo, pessoa física, tendo uma conta nos Estados Unidos. É o Diogo sendo proprietário de uma empresa nas Bahamas, por exemplo, e essa empresa fazendo investimentos nos Estados Unidos. O meu dinheiro vai estar nos Estados Unidos, não vai estar nas Bahamas. Mas a minha empresa está lá e é por meio dela. E por isso que eu escapo do imposto de Exato. sucessão. E aí, quais são as vantagens, né? Poxa, não só o imposto de sucessão, mas o imposto de ganho de capital. Eu estou O trocando imposto de dentro da ganho de empresa. capital, enquanto eu não trouxer o dinheiro de volta para o Brasil, eu não pago imposto nenhum. Então, poxa, pensa, né, no longo prazo, ao invés de eu ficar pagando 15% toda vez que eu tenho um ganho de capital, eu vou reinvestir esses 15%. E aí a bola de neve vai aumentando. No longo prazo, é muito vantajoso. Então, para quem quer, de fato, construir um patrimônio lá fora e deixar para um prazo mais longo, poxa, faz total sentido. Né? Para um patrimônio um pouco mais relevante, faz muito sentido. Então, até esse é o gancho que eu queria pegar, que às vezes o cliente fica, mas por que não investir só em pessoa jurídica, então? Né? Deixar a física para lá. Porque assim, aí entra o nosso trabalho em conjunto. Porque, igual você mesmo comentou, a pessoa jurídica vão ter taxas. Então tem que ser um valor que faça sentido pagar essas taxas, né? Exato. Enquanto na pessoa física não tem custo nenhum para abrir uma conta lá fora, na pessoa jurídica você tem o custo de manutenção da empresa. É de fato um CNPJ e precisa de cuidados jurídicos e contábeis no país. Então, é cobrado taxas anuais. Poxa, pode girar em torno ali de $1.500, $2.500 ao ano. Então, vai depender muito do paraíso fiscal, da empresa com que você está trabalhando. Volume, né? Então, por isso a gente recomenda para um volume um pouco maior. Que aí você dilui todos esses custos dentro do seu patrimônio. E aí, só o que não paga de imposto já custearia, né, esse custo anual aí. Até voltando na parte da sucessão patrimonial, enquanto na pessoa física a gente tem todas essas regras, né, poxa, até $60 mil, pode investir em X, Y, Z produtos, na pessoa jurídica a gente pode investir do jeito que quiser. Se quiser investir $1 milhão em ações, fica à vontade, não vai pagar imposto de sucessão nenhum. E aí coloca as cotas, né? Só para... Exato. É joint tenancy o nome, né, do termo, e é como se fosse um testamento. Então, na falta do Diogo, 20 cotas vão pro Gui e 20 cotas vão. E eu não preciso vender nada daí, né? Exato. Você Então, recebe mesmo. na minha falta, vai passar. Thiago, Cássio, Gui, vai passar todas as cotas e a sucessão fica pré-definida. Eu não preciso pagar nada e tudo vai para vocês. Ah, eu quero trazer o meu dinheiro de volta. Aí, beleza. Aí a gente vai apurar qual foi o ganho de capital para ver se tem alguma cobrança para trazer esse dinheiro de volta. Mas se você quiser deixar o dinheiro lá fora, você não vai ser cobrado. Nem imposto de ganho de capital, nem imposto de sucessão, nada. O dinheiro vai permanecer. Vamos colocar uma situação aqui, então. Eu tenho uma pessoa que tem ali uns 60 anos, ela tem um patrimônio já relevante,
E aí ela se preocupa um pouco com a questão de estabilidade, questão de segurança, até principalmente da moeda, ela quer deixar ali 20% do patrimônio dela fora do Brasil, e se preocupa também com a sucessão. Uma pessoa que tem, sei lá, é casada e tem 3 filhos, né? Então vamos entendendo essa situação que você comentou até da questão de não pagar imposto nesse momento. A pessoa foi e mandou $1 milhão para fora, né, um valor mais alto. E aí ela criou essa empresa e colocou lá a esposa dela e os 3 filhos como sócios dessa empresa. E essa pessoa vem a faltar, né? A partir daí, eles não têm interesse de trazer esse recurso para o Brasil, porque não é o foco. O foco ali realmente é manter um patrimônio fora do Brasil, dolarizado como uma proteção. E vamos supor que essas pessoas fiquem mais 30 anos com esse patrimônio fora do Brasil, investindo, vende ações, etc. E aonde essa pessoa paga o imposto nessa história? Em nenhum momento. Ela pode ficar 40, 50 anos e não pagar o imposto. Exato. Para os netos, para os bisnetos, e não trazer de volta, não vai pagar o imposto. Após a abertura da empresa, após a abertura da offshore, eu posso trocar essa cadeia de sucessão a qualquer momento? Poxa, tive mais um filho e quero incluir ele na sucessão, no joint tenancy ali, super tranquilo. A PIC e a offshore são o termo para a mesma coisa. Isso, a empresa Só offshore pra... e a PIC são a mesma coisa. Beleza. Aí até falando, né? Poxa, e aí, quando eu quiser trazer, o que eu tenho que pagar? Aí a gente vai avaliar qual que foi o seu ganho. Então, poxa, eu enviei R$1 milhão e hoje eu tenho R$2 milhões lá fora. Seja por variação de moeda, seja por variação do ativo, enfim. Eu ganhei mais 1 milhão. Se eu quiser trazer de volta 500 mil, eu não vou pagar nada. Por quê? Porque é esse menos primeiro do que milhão você que eu enviei. É conseguem o meu até a margem do capital enviado. Né? eu quero trazer R$1,5 milhão. Aí, sobre os 500... Sobre o excedente do valor que você enviou. Aí eu tenho que pagar. Você vai entrar naquela tabela que você exemplificou. Muito diferente do raciocínio do que a gente tem no Brasil, né? No Brasil você pagaria um proporcional, então é diferente a situação. E aí, na prática, qual que é a modalidade que é feito isso? É uma redução de capital? Redução de capital social. A gente faz a redução do capital social e a gente pode trazer até o valor enviado. Até por isso que sempre que a gente faz um novo aporte na empresa lá fora, a gente faz um aumento de capital social. Para que quando a gente quiser trazer esse dinheiro de volta, não seja tributado. Então, de fato, é uma empresa. Eu abro a empresa, vou ter um equivalente a um contrato social, vou ter talvez sócios ou contador cuidando. Só que é uma empresa que a finalidade dela é fazer investimentos. É isso. Perfeito. Eu acho importante também deixar, né, para quem está ouvindo a gente, quem está vendo, que nós temos todas as ferramentas para fazer isso dentro do escritório, né? Que é bacana. A gente está falando aqui de como, então, colocar também à disposição, né, a estrutura nossa, que tem a parte jurídica e a parte prática de como fazer isso. Exato. Né? A gente tem a nossa advogada aqui dentro do escritório e em questão de 20, 30, 40 dias ali, em torno disso, dependendo dos termos ali, né, dos formulários preenchidos, a gente consegue abrir essa empresa, a gente consegue colocar essa empresa de pé já para fazer os investimentos lá fora. Então é super simples também esse processo de abertura. Maravilha. Então, queria agradecer aqui ao Diogo, que participou aqui com a gente de uma série de 3 episódios, falando sobre investimentos internacionais. Então, lembrando, caso você tenha perdido algum, no primeiro a gente falou sobre como investir lá fora, por que eu deveria investir lá fora e não concentrar tudo no país. No segundo episódio, a gente comentou sobre algumas modalidades, então, como eu vou investir lá fora, se eu vou investir em renda fixa, se é igual no Brasil, etc. E agora, fechando essa série, comentando um pouco sobre tributação. Né? Alguns veículos, se eu faço na pessoa física, jurídica, quão complicado é fazer isso, né? Então, se você gostou desse episódio, eu vou pedir para que você curta, compartilhe para chegar ao máximo de pessoas e só agradecer ao Diogo por ter compartilhado aqui com a gente. Eu que agradeço você de novo. Muito, muito obrigado. Precisando, estão às ordens. Gente, mais um detalhe, se inscreva no canal, muito importante para nós. Vão comentando o que vocês gostariam de ver, né? A gente pode trazer o Diogo aqui novamente para falar de ações específicas, ter algo ali mais pontual. E a gente agradece você por ter ficado com nós até aqui.